A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje aí dando sequência para os estudos do primeiro trimestre de 2021 aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, como os irmãos já bem sabem, estamos estudando o tema Aprendendo com as Cartas. Estamos aí nos aprofundando e estudando a respeito aí das 13 cartas paulinas, né? As famosas epístolas paulinas. E hoje vamos estudar aí, meus queridos, a lição de número 6. Isto mesmo, vamos estudar a lição de número 6 já. Partindo aí já para a segunda parte, aí, segundo terço do nosso trimestre, né? A lição de número 6 hoje tem aí como título Alegrias e Felicidades. Então, queridos, hoje nós vamos estudar a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. E em muitos aspectos, esta carta aos Filipenses, queridos, é a mais bela carta de Paulo, pois ela é repleta de muita ternura, muita gratidão, tem calor, tem afeição, é uma carta maravilhosa. O seu estilo é espontâneo, pessoal e informal. Filipenses, queridos, apresenta-nos aí um diário íntimo das próprias experiências de Paulo. Esta carta foi escrita em circunstâncias bem difíceis para Paulo, pois ele estava ali aprisionado em Roma, né? Foi uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. A nota dominante em toda a carta, queridos, é a alegria triunfante. Isso mesmo, a alegria, gratidão. Paulo, embora fosse ali um prisioneiro nesse momento, ele era muito feliz, ele estava muito grato com Jesus e incentivava e ainda incentiva, né, os seus leitores para sempre se regozijarem em Cristo, sempre ser gratos a Cristo. A alegria apresentada em Filipenses, queridos, envolve uma ardente expectativa da iminente volta de Cristo. O fato dessa expectativa ser dominante no pensamento de Paulo é bem observado em suas 5 referências sobre a volta de Cristo. E em cada uma dessas referências há uma nota de alegria. Você pode conferir lá no capítulo 1, versículos 6 e 10, no capítulo 2, versículo 16, no capítulo 3, versículo 20 e no capítulo 4, versículo 5. Também podemos aí observar, queridos, que Paulo demonstra a importância dos relacionamentos que devem haver entre os irmãos, aqui nesta carta, trazendo aí a visão dos efeitos que esta união vital dos membros traz à igreja. Nós sabemos que a comunhão entre os irmãos dentro da igreja, a conhecida coinonia, é de fundamental importância para os nossos dias, porque precisamos viver não apenas em união, mas viver também em unidade, com o mesmo propósito. Ao fim desta epístola, Paulo ainda diz que tudo posso naquele que me fortalece. Lá no capítulo 4, versículo 13. Não é uma declaração de pensamento positivo. O que Paulo estava dizendo aqui com essa declaração é que ele foi capacitado por Deus para passar por qualquer situação, queridos. Fosse de abundância, fosse de escassez, fosse de humilhação, ou até de honra, ou de fartura, ou de fome. Então, independente da situação, Jesus estava com ele. E tudo ele poderia, porque Jesus estava ao lado dele fortalecendo. Certamente, queridos, o obreiro de Deus precisa estar pronto para tudo isso, né? E não apenas alegrando-se com as riquezas ou a abundância. A carta aos Filipenses é uma carta ética e prática em sua ênfase e está centralizada em Jesus. Para Paulo, queridos, Cristo era mais do que um exemplo. Ele era a sua própria vida. Em tempos aí de tantas aflições e tristezas e dificuldades que estamos passando, queridos, de desajustes nos relacionamentos, né? Esta carta vem aí preencher uma necessidade urgente de nossa vida e de nossas igrejas, onde a alegria e os bons relacionamentos, queridos,
precisam ser visíveis por todos. O destaque aqui da nossa lição está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim: tenham sempre alegria, unidos no Senhor. Repita, tenham alegria. Até parece estranho, né, que um homem que estava encarcerado, né, no caso de Paulo, pudesse aí estar pedindo a uma igreja que se regozijasse, né, que se fosse grata, que vivesse em alegria. Mas a atitude de Paulo, queridos, nos ensina então que nos ensina assim uma importante lição para a nossa vida, né? A nossa atitude interior não precisa refletir nossas circunstâncias exteriores, não é verdade? Paulo estava cheio de alegria por saber a respeito daquilo que lhe viesse a acontecer, pois ele sabia que Jesus Cristo estava ali ao seu lado, o apoiando. Ele tinha essa certeza. E nessa carta, Paulo inúmeras vezes insiste que os filipenses deveriam estar alegres, provavelmente por ser o que estavam aí, era o que eles estavam precisando ouvir naquele momento. Que com certeza eles estavam passando por dificuldades também, por alguma perseguição, principalmente perseguição religiosa, que era constante naquela época. É fácil, queridos, nos sentirmos aí desencorajados, né, perante várias circunstâncias desagradáveis, ou então tratarmos com excessiva seriedade os assuntos de menor importância, infelizmente. Se você não tem se sentido muito alegre ultimamente, queridos, é possível então que não esteja contemplando a vida sob a perspectiva correta. Nossa suprema alegria, queridos, vem de Cristo, que habita dentro de nós. Ele está sempre por perto. Com a sua volta, então, gozaremos plenamente dessa suprema alegria no céu. Então, queridos, o Senhor, que vive dentro de cada um de nós, cumprirá o propósito que reservou para a nossa vida. Pode ter certeza disso e confiar. Aqui na nossa lição, a introdução aqui diz assim: Paulo fundou a igreja de Filipos quando realizou a sua segunda viagem missionária. Nessa cidade, o Evangelho da Graça chegou de forma maravilhosa, levando salvação à vendedora de púrpura Lídia, a jovem escrava de Satanás e dos homens, ao carcereiro romano e a muitas outras pessoas. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo quando ele estava preso na cidade de Roma, por volta de 62 d.C. Por intermédio dela, o apóstolo agradeceu a generosidade dos irmãos, mas alertou sobre os perigos da quebra da comunhão e da heresia, que vamos falar daqui a pouco, bem como convocou os irmãos a se alegrarem no Senhor, razão pela qual a epístola é chamada por alguns como a Carta da Alegria. Então, queridos, para nós aí começar esse estudo sobre Filipenses, nós precisamos saber a respeito da cidade de Filipos, né? A importância dessa cidade. Essa cidade de Filipos, queridos, foi né, a porta de entrada do evangelho na Europa. Filipos era uma cidade estrategicamente situada pela sua geografia, né? Ela ficava entre o Oriente e entre o Ocidente. Era então a ponte de conexão entre os dois continentes. O teólogo William Barclay diz que Filipe de Macedônia fundou esta cidade, que levava aí o seu nome por uma razão muito particular. Em toda a Europa, queridos, não existia um lugar mais estratégico do que Filipos. Há aqui então uma cadeia montanhosa que dividia a Europa da Ásia e do Oriente do Ocidente. Era uma divisa de fronteira realmente. Assim, Filipos então dominava a rota da Ásia à Europa. Todo mundo tinha que passar para ali para ligar um continente ao outro. Filipe fundou essa cidade, como eu já falei, para então dominar a rota do Oriente ao Ocidente. Alcançar então Filipos, queridos, era abrir caminhos para a evangelização de outras nações. A evangelização e a plantação de novas igrejas, queridos, exigem muito cuidado, muito critério
e também muito planejamento. Não pode ser feito de qualquer jeito. Nós precisamos usar de forma mais racional e inteligente os obreiros de Deus e os recursos que Deus nos dispõe, né? E aqui nós vemos que a entrada de Paulo na Europa, por própria orientação divina, foi um divisor de águas na história do mundo. Foi uma decisão insondável e soberana de Deus de direcionar a obra missionária para o Ocidente e não para o Oriente, como Paulo estava querendo ir. A história das civilizações ocidentais, queridos, foi decisivamente influenciada por essa escolha divina. Até hoje, se você observar, algumas nações orientais estão imersas em trevas, enquanto que o Ocidente foi iluminado por essa mensagem bendita desde as primeiras eras. O desejo de Paulo, queridos, era entrar na Ásia. A sua agenda missionária o levava para outras paragens. Contudo, Deus redirecionou Paulo, mudou a sua agenda, mudou a sua rota. Então ele foi para a Europa e não para a Ásia, como ele estava querendo ir. E tornou-se ali então o palco, queridos, dessa grande empreitada evangelizadora de Paulo. Esta foi a primeira e a principal entrada do evangelho em território gentil. E ali Paulo fundou esta igreja, a igreja de Filipos, os filipenses. A carta à igreja de Filipos, queridos, é considerada a mais bela de todo o Novo Testamento, se tratando de cartas. Ela transborda aí alegria, generosidade e entusiasmo. Paulo escreveu esta carta aos filipenses com dois propósitos em mente. Primeiro, para agradecer, a igreja de Filipos a sua generosidade, a sua hospitalidade. Então essa é uma carta de gratidão à igreja pelo seu envolvimento com o velho apóstolo em suas necessidades. Essa igreja de Filipos foi a única que se associou a Paulo desde o início para sustentá-lo. Enquanto que Paulo esteve em Tessalônica, eles enviaram sustento para ele 2 vezes. Enquanto que Paulo esteve em Corinto, a igreja de Filipos o socorreu financeiramente. Quando Paulo foi para Jerusalém, depois da sua 3ª viagem missionária, esta igreja, queridos, levantou ofertas generosas e sacrificiais para atender os pobres da Judéia. Quando Paulo esteve preso em Roma, a igreja de Filipos enviou a ele o Epafrodito, um amigo de Paulo, com donativos e para lhe prestar também ali assistência na prisão, levando tudo que Paulo estava necessitando naquele momento. E em segundo lugar, queridos, também de propósito dessa carta, Paulo escreveu aí então para alertar a igreja sobre os perigos que estavam enfrentando. A igreja de Filipos enfrentava 2 sérios problemas naquela época. Um problema era interno e o outro problema era externo. Primeiro problema interno era a quebra da comunhão entre os irmãos. A desunião dos crentes, queridos, era um pecado que atacava o coração da igreja. Era uma arma destruidora que estava aí roubando a eficácia da igreja diante do mundo. O teólogo Ralph Martin diz que a igreja filipense sofria com problemas de presunção, de vaidosa superioridade, que induziam ao egoísmo, quebrando assim a coinonia que eles tinham entre eles, que é o espírito de boa vontade para com a comunidade. Isso então, queridos, gerava aí pequenas disputas dentro da igreja e também um espírito de reclamação. Havia um espírito individualista e elitista entre alguns membros da igreja de Filipos e estava causando essa desunião total entre eles, que colocava então aí em risco toda a harmonia da igreja. Havia aí muito partidarismo dentro da igreja, havia muita vanglória dentro da igreja, havia falta de comunhão entre os crentes. Problemas pessoais, queridos, interferiam na unidade espiritual da igreja. Até mesmo, queridos, 2 irmãs,
líderes da igreja estavam em desacordo dentro da igreja. Nas duas principais ocasiões, quando Paulo chama os crentes de Filipos à unidade, ele então introduz o seu mandamento, alertando os crentes sobre dois fatos ou verdades sobre a igreja. Em Filipenses 2:1, Paulo os relembra de que eles estão em Cristo e que o amor do Pai foi derramado sobre eles e que pelo Espírito a eles foi dado o dom da comunhão. É essa obra, queridos, essa obra trinitária que fez deles o que são, e a nós também. Viver em desarmonia, em vez de união, né? Em vez de viver em desarmonia, em vez de viver em união, é um pecado contra a obra e a pessoa de Deus. Deus não quer que nós vivemos em desunião. Em Filipenses 4:1, não é acidentalmente que Paulo se dirige a eles duas vezes, chamando-os de amados e uma vez de irmãos. Antes de exortá-los à unidade, então ele os relembra da sua posição. Eles pertencem à mesma família, em que o espírito vivificador é o verdadeiro amor. À luz desses fatos, queridos, a desunião é uma ofensa abominável ao Senhor. Mas também tinha um outro problema sério dentro da igreja de Filipos que eles estavam enfrentando. Esse problema aí da desunião era o problema interno, como eu já destaquei. Mas também tinha um problema externo que a igreja estava enfrentando, que era a heresia doutrinária. A igreja estava sob um ataque também pelo perigo dos falsos mestres. O judaísmo e o perfeccionismo atacavam a igreja em Filipos. Então Paulo os chama de essas pessoas, esses falsos mestres, Paulo os chama de adversários, de inimigos da cruz de Cristo. Os mestres discutidos em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 a 14, são todos judeus, judeus que habitavam naquela região. Eles se vangloriavam, queridos, da sua circuncisão, que Paulo não defendia a circuncisão. Aqui então Paulo replica com uma afirmação de que a igreja, queridos, é o verdadeiro Israel, que não precisava de circuncisão. Enquanto que os judeus ali, eles se gloriavam na carne, cortada ali na execução do rito sagrado, Paulo se gloria apenas em Cristo. Enquanto que os judeus se orgulhavam das suas vantagens, especialmente do seu conhecimento de Deus, eles só encontram o verdadeiro conhecimento de Deus em Cristo. Então Paulo rebatia eles. A justiça deles, queridos, dos judeus, era baseada na lei. Mas a confiança de Paulo descansa na dádiva de Deus em Cristo Jesus. Os judeus, naquela época, buscavam e esperavam obter justiça. Mas Paulo fixa os seus olhos em alvos diferentes e anseia por ganhar a Cristo. Esses falsos mestres viviam então como inimigos da cruz, em seu comportamento, deificando seus apetites, honrando valores vergonhosos, só pensando nas coisas deste mundo. Muito parecido com muita gente por aí, né, irmãos? Quase 2000 anos aí e a história se repete, né? Aqui a lição fala aqui o ponto 1 sobre o que é alegria, né? Nós já falamos alguma coisa aqui sobre esta carta, né, de dedicação, de alegria, de gratidão. Aí aqui temos aqui, ó, tenham sempre alegria unidos no Senhor. Por mais estranho que pareça a frase citada acima, ela não foi escrita por alguém que estava fazendo a viagem turística dos seus sonhos. A frase é fruto de um homem maduro, que embora esteja injustamente encarcerado, aprendeu a confiar e a descansar em Deus, em meio às circunstâncias que o convidavam a questioná-lo. Então Paulo é um exemplo para nós, né? Ele enfrentou muitas dificuldades e humilhações no serviço ao mestre, né? Prestando serviços para Jesus. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 29, ele faz uma pequena relação de alguma das dores e perigos que teve que encarar por amor a Cristo. Mas todavia o apóstolo não se deixou abater pelas dificuldades, como nós já vimos.
ele não permitiu que as aflições roubassem a sua alegria. O contentamento de Paulo, queridos, não dependia das circunstâncias, pois advinha da sua comunhão com Cristo. Ele tinha uma comunhão plena com Jesus. Quem tem a Jesus tem a alegria da salvação e pode se regozijar em toda e qualquer situação. Na obra do Senhor, queridos, enfrentamos momentos ruins, mas a alegria concedida pelo Eterno nos dá forças para seguirmos em frente. Talvez você hoje esteja enfrentando aí alguns momentos difíceis em seu ministério, no seu ministério de ensino, ou alguns momentos de dificuldade no seu trabalho, na sua família. Porém, queridos, não perca a força e também não perca o ânimo. Confie no Senhor e permita que a alegria dele inunde a sua alma, trazendo paz e a esperança. O terceiro ponto da lição, aqui já partindo para o final: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo é um servo de Deus exemplar. Sua vida inspira fidelidade a Deus, cuidado ao próximo e contentamento com a vida. Então o apóstolo Paulo, queridos, aprendeu a contentar-se em toda e qualquer situação. O seu contentamento estava alicerçado no fato de que Deus cuida dos seus servos e ensina-nos a viver de forma confiante nele. Paulo deu o crédito de sua força e contentamento a Deus. Muitos se gabam de sua robustez, da sua coragem, da sua espiritualidade, esquecendo-se então de que a nossa capacidade, queridos, vem do Senhor. Para agirmos de forma adequada em meio às provações e privações, é preciso reconhecer, queridos, que dependemos integralmente do Senhor. Como eu já perguntei, talvez você esteja passando por dificuldades. Então não permita, porém, que elas o abatam, que elas o desanimem. Confie no cuidado e na bondade do Pai Celeste, queridos. Ele é o nosso provedor. Para que o Evangelho chegasse aos confins da terra, queridos, muitos homens e mulheres, às vezes aí sem qualquer sustento oficial, deixaram as suas famílias e saíram pregando a palavra de Deus e fundando aí várias igrejas por todo canto da terra. Esses pioneiros não desistiram, continuaram firmes e os resultados ainda podem ser vistos nos nossos dias. Hoje, as igrejas, em sua maioria, possuem recursos para enviar obreiros e missionários a outras nações e ali sustentá-los, e devem fazer isto. Cumpramos então o nosso dever, queridos, conforme a Bíblia nos recomenda. O que fez com que Paulo suportasse tantas adversidades? Será que havia algum segredo para isso? É claro que não. O que fez do apóstolo Paulo um vencedor foi a sua fé em Jesus Cristo, aquele que tudo pode. A força do seu ministério era Jesus. Você quer forças para vencer os obstáculos em seu ministério? Então confie plenamente no Senhor. A real motivação para servirmos a Igreja de Deus, queridos, jamais devem ser as recompensas materiais. Então confiemos na provisão divina, pois assim seremos felizes em toda e qualquer situação, assim como Paulo foi e assim como ele demonstrou para os crentes em Filipos, na carta aos Filipenses. O nosso contentamento, queridos, em meio às adversidades, é resultado da nossa fé e comunhão com o Senhor Jesus. Então que estejamos na dependência do Senhor, para que Ele, queridos, nos conceda a alegria e a força, a fim de vencermos as vicissitudes e tribulações que enfrentamos na vida. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.